Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti mais uma noite, mais uma vez, numa transmissão ao vivo, pedindo ao Senhor, claro, como sempre, que o Senhor possa estar conosco neste momento, que o Senhor possa tomar minha vida, que o Senhor possa, Espírito Santo, tomar minha vida e me usar enquanto tento expor a Tua palavra, hoje, falando especificamente a respeito dos falsos ensinos que têm se difundido, que têm se espalhado no meio da tua igreja, da tua santa igreja, e como podemos lidar e como devemos lidar com isso, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, enquanto eu falo, que o Senhor possa ir ao coração, de encontro ao coração de cada pessoa que vai ouvir, tanto agora ao vivo quanto depois a gravação dessa mensagem, que o Senhor possa dar a eles entendimento. Abre o coração deles para que eles possam compreender aquilo que eu vou compartilhar com eles nessa noite. Assim como a tua palavra diz em Atos 16, que enquanto o apóstolo Paulo pregava, o Senhor abria o coração de Lídia para compreender. Eu sei, Senhor, que o meu papel é falar, é pregar, mas o único capaz de fazer com que o coração dessa pessoa compreenda aquilo que eu irei falar somente ao Senhor, Espírito Santo. Por isso, eu te peço que o Senhor possa fazer aquilo que eu não posso fazer, que é ir no mais profundo do coração dessas pessoas que vão ouvir e ajudá-los a compreender o que eu vou compartilhar com eles nessa noite, o que o Senhor diz na tua santa palavra. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos começar uma nova série hoje, essa semana, e é a série O que é e o que não é o Evangelho. Nas duas últimas mensagens, nas duas últimas pregações, eu falei tanto na fé para consumo quanto na religiosidade e falsas seguranças, um pouco a respeito da pregação. Na fé para consumo, eu falei a respeito de como as pregações hoje dentro das igrejas estão se tornando nada mais nada menos do que pregações motivacionais, né? Pregações de autoajuda para ajudar as pessoas a vencer, a acreditar nos seus sonhos, a correr atrás dos seus sonhos e tudo mais. E isso baseado na Bíblia. Semana passada eu falei como que muitas pessoas estão dentro das igrejas, são religiosas, têm a sua religião, segue direitinho, já estão na igreja há tantos anos, mas ainda não nasceram de novo, ainda não se converteram, ainda não, de fato, ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. E elas se converteram não a Jesus, não entregaram a vida para Jesus, mas a religião, principalmente hoje em dia, a religião evangélica moderna. E finalizei mostrando como que a principal coisa que tem gerado apenas religiosidade na igreja evangélica moderna é a pregação, né, que tem mudado. As igrejas, infelizmente, não têm pregado o verdadeiro evangelho, né? E um dos exemplos é que tem pregado mensagens motivacionais, mas não apenas mensagens motivacionais, pregações motivacionais, embora a sua grande maioria hoje, mas também tem distorcido o evangelho de Jesus e a partir daí pregado um outro evangelho, algo que eles até chamam de evangelho, mas não é o evangelho de Jesus. Daí então, hoje nós começamos essa série, e que eu creio que vai ser a mais longa, porque eu vou começar hoje, semana que vem, aqui na transmissão online, e vou continuar nos cultos públicos, né, da igreja, que nós vamos começar no mês que vem. O espaço já está pronto, já estou programando tudo, acertando os detalhes. Então, a partir do mês que vem, do primeiro domingo, nós já vamos ter cultos públicos, né? Graças a Deus liberaram. Então, nós vamos continuar essa série ao vivo, literalmente, né? Pessoalmente lá nos cultos públicos. Então, já fica aqui o meu convite para você, caso queira continuar com a gente. Então, vamos lá. Essa série, então, creio que vai ser a série mais duradoura, porque falar a respeito tanto do que não é, tanto do que dizem que é hoje e que na verdade não é, tanto ajudar as pessoas a compreender o que de fato é o evangelho, não é uma tarefa simples, não é algo tão fácil de fazer, não tem como fazer em apenas uma mensagem, em apenas três. Então, e na verdade devia ser feito todas as pregações, né? Em todas as pregações, o propósito é anunciar o evangelho. Então é isso que nós vamos nos propor a fazer.
Então vamos ao assunto de hoje. Eu vou começar então hoje falando a respeito de falsos ensinos dentro da igreja. Foi esse o título que eu anunciei e esse é o título para hoje: falsos ensinos dentro da igreja. Eu vou dar meio que, vamos dizer assim, uma introdução a respeito do que a Bíblia fala a respeito de falsos ensinos, para que aí então a gente possa ir colocando peça atrás de peça para a gente compreender todo esse assunto aí, tá? Então vamos lá. Vamos ler então Mateus 24, versículo 14. Vamos começar com Mateus 24, versículo 14, que diz assim: palavras de Jesus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mateus 24, 14, palavras de Jesus, ele disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Bom, aqui em Mateus 24, como eu já mencionei este capítulo na primeira pregação da série Cansado da Fé Evangélica, Jesus está falando a respeito dos sinais do fim dos tempos, dos sinais que iriam acontecer antes da sua segunda vinda, antes que ele voltasse para concluir de uma vez por todas e estabelecer de uma vez por todas o reino de Deus e a restauração de todas as coisas que foram quebradas, que foram danificadas, que foram corrompidas lá no primeiro pecado, lá em Gênesis 3. E uma das coisas que Jesus diz nesse capítulo é essa frase: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Uma das coisas que Jesus disse que iria acontecer antes de voltasse é que o seu evangelho, o evangelho do reino de Deus, iria ser anunciado em todo o mundo, em todas as nações. Eu escolhi este verso, mas existem vários outros, onde nos últimos dias antes de Jesus morrer, ressuscitar e voltar para o Pai, mesmo depois de ressuscitado, nos últimos encontros que ele teve com seus discípulos antes de voltar definitivamente para a direita de Deus Pai, o que Jesus fez foi dar a missão para os discípulos, para a sua igreja. Qual era essa missão? Ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, a todas as nações, como testemunho a todo o mundo, para que ele voltasse, né? Então, Jesus deu uma missão, a principal missão dos seus discípulos da sua igreja era pregar o evangelho a todas as nações, a todas as criaturas. E é exatamente isso que os discípulos fizeram. Os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, os primeiros cristãos saíram pregando o evangelho por toda a Europa inicialmente e esse evangelho por toda a Europa, e ao longo dos 2020 anos da igreja, é isso que a igreja tem feito, pregado o evangelho a todas as nações. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, os discípulos foram se espalhando pelo mundo inteiro, discípulo, fazendo discípulo, e o evangelho foi se espalhando no mundo inteiro. E hoje, graças a Deus, se pudéssemos comparar, embora ainda há nações que nunca ouviram falar do evangelho, mas a grande maioria já ouviu falar do evangelho, o evangelho já tem sido pregado na maioria das nações, né? E os países, as nações que o evangelho ainda não chegou, pela graça de Deus, nós temos ao longo da história da igreja atualmente muitos missionários, muitas pessoas, homens de Deus, chamados para ir a essas nações, a esses povos não alcançados e anunciado o evangelho, mesmo em países onde é proibido pregar o evangelho, onde eles sofrem perseguições e até morrem por causa disso, mas grandes homens de Deus têm aceitado esse chamado de Deus e ido a todas essas nações. Então essa profecia, esse sinal tem se cumprido cada vez mais. Então vamos lá. A mensagem da igreja é uma só: o evangelho de Jesus, o evangelho do reino. É isso que a igreja tem que pregar. Essa é a mensagem, e o diferencial do cristianismo, o diferencial da igreja cristã é a mensagem que ela carrega, que é a mensagem do evangelho de Jesus Cristo. É isso que nos púlpitos, nas igrejas, devem estar pregando, é isso que eles devem estar pregando. Por isso que eu disse que as igrejas não podem fazer dos seus púlpitos seminários motivacionais, de pregar mensagem de motivação para as pessoas, porque
o lugar dessas mensagens não é a igreja é o local onde nós pregamos as Sagradas Escrituras e o Evangelho das Sagradas Escrituras, né? Se alguém quer se envolver com isso, não tem problema, não é pecado, mas desde que seja em outro ambiente, em outro lugar, em outro momento, que não o momento da igreja, que tem como centro o Evangelho de Jesus. Então, ao longo dos 2020, os discípulos, os cristãos, foram espalhando essa mensagem, foram pregando o evangelho. E já no início da igreja, nós vemos isso nas cartas do Novo Testamento, já no início da igreja surgiram os falsos ensinos. Na primeira mensagem da série Cansado da Fé Evangélica, eu preguei sobre os falsos e como eles enganam. Falei sobre os falsos profetas, falsos apóstolos, falsos cristãos, né, e falsos mestres, e mostrei como que Jesus avisou que eles iriam acontecer, e de fato, já no início da igreja, já na época dos apóstolos, Pedro, Paulo, João, já surgiram falsos mestres. No meio da igreja já surgiu o joio, já surgiu aqueles que não eram verdadeiramente convertidos e que só estavam no meio da igreja para distorcer, para corromper e para tentar acabar com a igreja de dentro para fora, né? E foi aí, já no início da igreja, é que os falsos ensinos surgiram. Então, falsos ensinos, falsas doutrinas, falsos evangelhos, como vou falar semana que vem, não é novidade, não é coisa de agora, não é coisa do século XXI. Já existe desde o início da igreja e é isso que nós precisamos entender. Por quê? Por que esse primeiro ponto? Porque muitas pessoas hoje abandonam a igreja e dizem que a desculpa, a justificativa, a explicação é que existem muitos falsos ensinos no meio da igreja hoje. Você pergunta a pessoa, por que você não frequenta a igreja mais? Por que você virou um desigrejado? Ah, é porque tem muitos falsos ensinos na igreja hoje e parará, e vem com essas desculpas. O que de verdade é desculpa. Por que é uma desculpa? Porque se você ler a Bíblia, você vai ver que desde o início da igreja havia falsos mestres e falsos ensinamentos, né? Já estavam distorcendo, corrompendo o evangelho de Jesus, a mensagem da igreja já no início. E nem por isso os primeiros cristãos abandonaram a igreja, deixaram de fazer parte da igreja. A igreja tem 2020 anos já na Terra. Nem por isso os cristãos em toda a história abandonaram a igreja por haver falsos ensinos. Pelo contrário, a instrução dos primeiros apóstolos não é abandonar a igreja porque existem falsos ensinos, mas é combater os falsos ensinos com a pregação do verdadeiro evangelho. É isso que nós nos propomos a fazer. Então, desde o início já existem falsos profetas, falsos apóstolos, e o que eles pregam? Eles pregam, é óbvio, falsos ensinos. Não tem como um falso pregar algo que é verdadeiro. Então, os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos pastores, os falsos cristãos, eles pregam falsos ensinos, falsos evangelhos. E os primeiros discípulos, como eu disse, os apóstolos já tiveram um problema com isso, e nós vemos isso em todo o Novo Testamento, em quase todas as cartas do Novo Testamento, é tratado esse assunto de falsos ensinos, de heresias, né, que é o falso ensino, que é contrário à palavra de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro, então, que é os falsos ensinos não são novidade, eles já existem desde o início da igreja. Desde o início, os primeiros cristãos já tiveram que defender a verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, vamos definir assim, o que é falso ensino? Como nós vamos definir falso ensino? Vamos definir assim, falso ensino é tudo aquilo que é pregado e ensinado na igreja que, primeiro, distorce de alguma maneira o evangelho de Jesus. Segundo, acrescenta algo à mensagem do evangelho de Jesus ou retira algo do evangelho de Jesus. Então essas são as três características do falso ensino. Ele distorce o evangelho, a mensagem que Jesus deu aos seus discípulos para pregar. Ele distorce, corrompe, muda, ou ele acrescenta algo ao evangelho de Jesus, ou ele retira algo do evangelho de Jesus. E nós vamos, mais para frente, nós vamos entender cada um desses aspectos. Então, todas as vezes que eu falar de falso ensino, eu vou estar falando de coisas, de tudo aquilo que é pregado e ensinado na igreja, de várias formas, né? E que distorce, acrescenta ou diminui ou retira algo da mensagem do evangelho de Jesus. Então, vamos lá.
O que os apóstolos falaram sobre isso? Eu disse que já os primeiros apóstolos lidaram com tudo isso. Então vamos ver aqui, vamos passar por algumas passagens das Escrituras para a gente compreender como os apóstolos trataram disso. Eu vou focar em apenas dois, que é Pedro e Paulo. Vou começar com o texto de Pedro, que está na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 15 a 17. Então, 2 Pedro 3, versículo 15 a 17. Olha o que diz. Pedro dizendo: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. 16. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Preste atenção agora. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, os quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Olha o que Pedro diz a respeito das cartas de Paulo. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, ou em algumas traduções distorcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro aqui estava falando sobre, vamos dizer assim, a aparente demora em Jesus voltar. Pedro, se você ler a carta dele, principalmente o capítulo 3, ele vai estar falando sobre pessoas que dizem assim, né, já naquela época dele, Jesus não vai voltar, porque já passou tanto tempo, não é de hoje que dizem Jesus está voltando, e até hoje não voltou. E as pessoas, por causa dessa aparente demora, desprezavam o evangelho, a mensagem dos apóstolos e não criam. E aí Pedro está falando a respeito do porquê dessa aparente demora, né? E Pedro diz que não é uma demora, é uma paciência do Senhor, né? O tempo é Deus esperando para que o evangelho seja pregado e as pessoas se convertam e não sejam condenadas no juízo final. Então é o que ele diz. Ele diz no versículo 15: tenham em mente que a paciência do Senhor significa salvação. E aí ele vai citar Paulo. E aí ele começa dizendo o quê? A respeito dessas coisas, como que a espera de Deus é para que as pessoas sejam salvas, ele diz assim, Paulo fala disso nas suas cartas. Então Pedro está agora legitimizando, reconhecendo as cartas de Paulo como palavra de Deus. E ele diz assim, Paulo fala disso em todas as suas cartas. E aí no versículo 16 ele diz assim, algumas coisas nas suas cartas é difícil de entender. E, de fato, não é tão simples assim compreender muitas coisas que Paulo escreveu nas cartas, né? Embora seja importante e seja possível. Mas não é você simplesmente pegar, ler ali como você lê um jornal e você já entendeu tudo. Não, é preciso um estudo a respeito daquilo. É preciso meditação, é preciso ler, reler, meditar, conhecer a cultura da época e tudo mais. Então Pedro está dizendo isso. Algumas coisas que Paulo escreve e prega é difícil de entender, mas ele não diz que era impossível. E aí olha o que ele diz. Por causa disso, alguns ignorantes e instáveis torcem ou distorcem o que Paulo escreveu, assim como também faz com as demais escrituras. Aqui para mim, por que eu comecei com esse texto de Pedro? Porque aqui para mim resume muito bem o que é um falso ensino, como surgem os falsos ensinos. Como eu disse, muitas partes das escrituras não são tão simples de compreender, né? Você precisa ler um texto para entender um versículo, você precisa ler todo o capítulo, todo o livro, ler todo o Novo Testamento, ler a Bíblia toda para você compreender muitas vezes algo que foi dito em apenas um versículo, né? É o que a gente chama de tirar um texto fora de contexto. Nós não podemos tirar um texto fora do contexto dele. É preciso você entender um versículo a partir de todo o contexto dele. Ele está incluído dentro de um assunto, né? Então, nós não podemos separar o texto ou o versículo do seu contexto geral. E é isso que Pedro diz que muitas pessoas, que ele chama de ignorantes e instáveis, faziam com
Paulo. Eles pegavam as cartas de Paulo e eles distorciam, eles aproveitavam o que não era tão simples de entender e eles distorciam o que Paulo escrevia e o que Paulo pregava. E Pedro diz assim, não só com as cartas de Paulo, mas com todas as escrituras, com toda a escritura, ou seja, com todo o Antigo Testamento e todas as cartas dos apóstolos que eram inspiradas por Deus. Pedro diz que muitas pessoas pegavam o que os apóstolos escreviam e distorciam e mudavam o sentido, né? E a partir daí geravam, é aí que surgem os falsos ensinos. De onde vêm os falsos ensinos? Os falsos ensinos, ou o falso evangelho, vem das distorções que muitos fazem do que realmente os apóstolos e os profetas de Deus disseram na Bíblia. Então, como surgem os falsos ensinos? Os falsos ensinos, na sua grande maioria, não surgem fora da Bíblia. Na sua grande maioria, não, embora possa surgir, semana que vem eu vou falar disso, mas em sua grande maioria, os falsos ensinos, eles não têm origem em outro local, eles têm origem na Bíblia. Muitas outras religiões que são contrárias ao cristianismo surgiram, se você perguntar para eles por que eles acreditam em tal coisa, eles vão citar versículos para você. Eles vão falar, lê tal versículo, lê a Bíblia em tal lugar, só que são distorções. De fato, você vai ver o texto lá. Mas o que eles fizeram? Eles distorceram o sentido. Eles pegam o que o autor diz e mudam o sentido para que você compreenda outra coisa. E a partir daí é criada uma nova religião, um falso ensino, uma nova doutrina, como é muito comum hoje, por incrível que pareça. Então, é por isso que eu comecei com esse texto, porque para mim ele resume muito bem como surge ou como surgiu e como ainda surge os falsos ensinos. De onde surge? Das distorções, das mudanças que as pessoas fazem da mensagem das Sagradas Escrituras. É por isso que eu digo que muitas pregações e muitas mensagens podem até citar ou começar lendo um texto da Bíblia, mas não significa que ela é bíblica. Muitas pregações podem começar com uma pessoa lendo um versículo da Bíblia ou um texto da Bíblia, e isso não significa que ela vai ser uma mensagem bíblica. Não é porque alguém leu a Bíblia antes de começar a pregar que ele está pregando a verdadeira mensagem de Deus, a verdadeira mensagem da Bíblia ou o verdadeiro evangelho. E é isso que a maioria das pessoas não entendem. É isso que eu custei entender na minha caminhada cristã. Eu custei entender isso, que não é possível você ler um texto da Bíblia e pregar algo totalmente contrário ao que a Bíblia diz. Então, os falsos ensinos surgem a partir daí, das distorções que as pessoas fazem do texto bíblico, das demais escrituras, e Pedro diz que as pessoas que fazem isso fazem para a própria destruição, para a sua própria condenação. Então vamos agora ler algumas passagens do que Paulo falou a respeito dos falsos ensinos e dos falsos apóstolos e mestres. Vamos começar com 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Diz assim: O Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Vou ler de novo. O Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Paulo tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de algo que aconteceria nos últimos tempos, e nós estamos vivendo nesses últimos tempos. Desde que Jesus morreu, ressuscitou e voltou, nós já entramos nesses últimos tempos. E Paulo diz assim: o Espírito Santo me revelou de forma clara que nos últimos tempos muitos abandonarão a fé, a verdadeira fé. Por quê? Porque eles seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, olha o que Paulo está dizendo. Que iria surgir, que o Espírito Santo revelou para ele, que iria surgir no meio da igreja para fazer muitos abandonar a fé, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Muitas religiões, muitos falsos ensinos são recebidos de espíritos malignos.
demônios, o que Paulo está dizendo aqui, o que o Espírito Santo revelou para Paulo, é que demônios iriam inspirar homens, falsos profetas, falsos mestres, a criar falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Esses são os espíritos enganadores. E doutrinas de demônios. O que é uma doutrina? Uma doutrina é algo que você precisa seguir dentro de uma religião. E Paulo, o Espírito Santo revelou para Paulo que iria surgir dentro da igreja doutrinas de demônios, ou seja, esses espíritos enganadores iriam ensinar doutrinas para homens, e esses homens, e aí olha para você ver, então qual é a fonte de muitos falsos ensinos, de muitas doutrinas? Os demônios, os espíritos enganadores, os demônios, o diabo e seus demônios. Eles iriam colocar na cabeça dos homens falsos ensinos, falsas doutrinas, e esses homens, olha o que o versículo 2 diz, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a mente cauterizada. Então, como que Paulo está definindo, o que Paulo está dizendo que o Espírito Santo revelou para ele? Em outras palavras, podemos resumir esses dois versículos dizendo o seguinte: o Espírito Santo revelou para Paulo que demônios, espíritos enganadores, iriam inspirar homens, falsos profetas e falsos apóstolos, a criar e a pregar e ensinar falsas doutrinas, que Paulo chama de doutrinas de demônios. E então, é por isso que é muito comum os falsos ensinos e os falsos evangelhos, eles são pregados por homens, são pregados por falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, eles é que pregam os falsos ensinos. É por isso que eles estão dentro da igreja, porque muitos que estão nos altares, que nunca nasceram de novo, que ainda são falsos profetas, apóstolos e pastores, eles ensinam falsas doutrinas. E quem é que inspirou eles a ensinar essas coisas? São demônios, disse o Espírito Santo para Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 4. É por isso que é importante a gente saber, eu vou falar disso depois, a importância da gente examinar tudo que nos é ensinado e pregado. Vamos para Timóteo capítulo 6, li o capítulo 4, vamos no capítulo 6. 1 Timóteo 6, do versículos 3 a 5, olha que Paulo continua dizendo. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privadas da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então, olha que no capítulo 6, Paulo diz, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, esse é um ponto. Paulo está dizendo que existem muitas falsas doutrinas, e a mesma que ele se referiu no capítulo 4, ele só está continuando o assunto. Essas doutrinas, qual que é a característica delas? Elas não concordam, elas não estão de acordo, elas não têm base na sã doutrina ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Como que você identifica um falso ensino? Colocando ele em comparação com o verdadeiro evangelho de Jesus, com o verdadeiro ensino de Jesus. Quando você pega um ensinamento, tudo que nós ouvimos sendo ensinado e pregado, nós deveríamos colocar como base, como padrão de análise, a palavra de Deus, as Escrituras. E tudo aquilo que nos é ensinado e pregado, que é contrário, que não concorda, que não está de acordo com o Evangelho de Jesus, com o verdadeiro ensino de Jesus, é um falso ensino. É um falso ensino. E Paulo está dizendo, se alguém ensina falsas doutrinas que não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Ou seja, Paulo está dizendo, aquele que ensina falsas doutrinas é orgulhoso e nada entende. Já no capítulo 4 ele tinha dito que tem a mente cauterizada, ou seja, a mente já está anestesiada para a verdade, ele não se arrepende mais daquilo que faz, ou já se perdeu de tal forma que ele já nem percebe que o ensino dele é contrário ao verdadeiro ensino, à sã doutrina, ao ensino das Sagradas Escrituras. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras.
Tem muitos hoje que dizem que você não pode falar o nome de Deus ou de Jesus, que é errado. Esse é um exemplo do que Paulo está dizendo aqui. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque esse assunto é longo, mas é um exemplo disso. Que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e causa atritos entre pessoas que têm a mente corrompidas e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Tá aqui uma referência à teologia da prosperidade, que acha que, como eu me disse, né, na pregação Fé para Consumo, você pode ver no meu canal aqui do Instagram ou lá no canal do YouTube, você pode ver melhor, como que eles acham que a mensagem é uma fonte de lucro, sendo que na verdade não é. Agora o que eu quero focar no versículo 5 é que Paulo disse que o falso ensino gera atrito, gera brigas, discussões entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Então aqui um outro ponto interessante. Paulo diz que quando existe falso ensino, esses falsos ensinos vai gerar contritos, atritos entre pessoas. Ou seja, Paulo está dizendo, uma das consequências do falso ensino é que vai fazer as pessoas ficar discutindo, debatendo, brigando por causa de debates a respeito daquilo que é ensinado. E aí ele diz assim, que esses atritos não é entre cristãos verdadeiros. Ele diz que esses atritos constantes é entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, ou seja, que não têm acesso à verdade ou que não conhecem a verdade. Quem são esses? São os falsos cristãos, são aqueles religiosos que apenas estão dentro da igreja, mas ainda não nasceram de novo, como eu falei disso na semana passada, também está gravado. Então, que uma das consequências do falso ensino é que ele vai gerar briga, ele vai ajudar a gente a perceber aqueles que ainda não nasceram de novo, aqueles que ainda não conhecem a verdadeira mensagem de Jesus. É esses que vão brigar por causa dos falsos ensinos, os falsos ensinos diz. E aí olha o que ele diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Olha Paulo dizendo, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Vou ler de novo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Pois virá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Isso é uma consequência do que ele falou lá na primeira carta para Timóteo. Essas pessoas, qual é a consequência? As pessoas que ele disse em 1 Timóteo, que são pessoas que têm a mente corrompida e não conhecem a verdade, e que discutem por causa dos falsos ensinos, é essas pessoas que em 2 Timóteo ele diz que iria chegar um ponto em que elas não iriam suportar essa doutrina. O que significa não suportar essa doutrina? Hoje, quando é pregado o verdadeiro evangelho, quando muitos pastores sérios vêm em público e nos púlpitos denunciar tudo que é ensinado na igreja, nesse mundo evangélico moderno, e que é totalmente contrário ao evangelho de Jesus, as pessoas olham para esses pastores como os vilões. Ah, esses aí só fica metendo pau, esse aí só fica falando mal de pastor, ele só fica falando mal de igreja, fica falando mal de pregação. É o que a Bíblia está dizendo. Muitos já não suportam quando aparece alguém e prega e anuncia a verdadeira mensagem do evangelho, o que de fato as escrituras dizem. Eles não suportam ouvir a verdade. E eles preferem continuar na mentira. É o que Paulo está dizendo. Vai chegar um momento que eles não vão suportar, e nós já estamos vivendo esse tempo. Nós já estamos vivendo esse tempo. Eu tenho certeza que muitos ficaram incomodados quando eu falei sobre pregações motivacionais. Ou seja, eles não suportam você dizer, olha, isso não está de acordo, essa sua pregação ou essas pregações não estão de acordo com o verdadeiro evangelho de Jesus, com as Sagradas Escrituras. Na sua grande maioria é contrário. Eles não suportam ouvir quando é exposto esse detalhe. E é o que a Bíblia está dizendo. Muitos não suportaram a sã doutrina. E é a mesma pessoa que tem a mente corrompida e que são privados da verdade. E olha o que ele diz. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos.
O que essas pessoas que não vão suportar e não suportam mais ouvir o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem das Escrituras, vão fazer? Eles vão coçar os ouvidos, no sentido aqui de querer ouvir outra coisa, né? Sentindo coceira. Por exemplo, em Atos capítulo 7, quando Estevão começou a pregar lá na sinagoga, os fariseus da época, eles não suportaram ouvir a pregação de Estevão, e eles começaram a gritar para não ouvir, a ponto de apedrejar ele para que ele parasse de pregar. É o que Paulo está dizendo aqui. Coceira nos ouvidos é esse sentido, é não suportar mais quando o verdadeiro evangelho é pregado e querer ouvir outra coisa, Quando você ouve um pastor que prega sobre pecado, que prega sobre arrependimento, as pessoas ficam, não estou aguentando mais ouvir isso, eu quero ouvir uma mensagem, sabe, que me ponha para cima. Tá entendendo? Então, e o que eles vão fazer? Eles vão procurar seguir, segundo os seus próprios desejos, mestres para si. O que essas pessoas fazem? Eles vão atrás de pessoas que falam o que elas querem ouvir. Eles vão se recusar a ouvidos à verdade e vão se voltar para os mitos, para as lendas, para muitas dessas coisas que é acrescentada como pregação do evangelho, que ao longo dessa semana eu vou postar alguns exemplos no meu Instagram. Então as pessoas, o que Paulo está destacando aqui? Não são apenas os falsos mestres e apóstolos culpados de falsos ensinos existirem na igreja. Eles não são apenas os culpados. Também é culpado de haver falso ensino dentro da igreja todas as pessoas que não nasceram de novo, que são apenas religiosas e que, ainda tendo muitos desejos carnais, desejos pecaminosos dentro deles, a vaidade, o amor ao dinheiro, procuram pessoas, mestres dentro da igreja que preguem o que elas querem ouvir. Um exemplo disso é quando eu falei sobre fé para consumo. Uma das coisas, um dos maiores falsos deuses que existe hoje é o dinheiro, é o deus Mamon. É a idolatria ao dinheiro, é a idolatria à prosperidade, a idolatria ao sucesso, seja ele financeiro ou em todas as áreas da vida. O sucesso hoje, ser uma pessoa de sucesso, ser uma pessoa que tem muitos bens e etc e tal, ser uma pessoa abençoada é uma das maiores idolatrias, um dos maiores ídolos hoje em dia. Então muitas pessoas que ainda têm esse instinto, esse desejo por sucesso financeiro, por, sabe, aquele amor demasiado, aquele amor exagerado ao dinheiro ou ao status social, elas vão para a igreja, elas estão indo para a igreja. Mas elas não querem ir lá ouvir falar sobre pecado, sobre arrependimento. Elas não querem ir lá ouvir falar sobre você ajudar os pobres, sobre você abrir mão, muitas das vezes, de uma vida de sucesso financeiro para ajudar uma pessoa que está passando necessidade. Elas não querem ouvir essa mensagem. Elas querem ouvir aqueles pastores que alimentam isso no coração delas, que dizem que se ela dá uma oferta de sacrifício, Deus vai prosperar, que se ela der o dízimo, ela vai ficar rica, e como elas amam o dinheiro delas, quando o pastor diz que se ela não for dizimista, o diabo vai acabar com as finanças dela, é claro que ela vai ser dizimista. Porque se dizem para ela que ela ser dizimista vai proteger a riqueza dela e ela ama acima de tudo a riqueza dela, o que ela puder fazer para proteger a riqueza, ela vai fazer. Então, esse é um dos exemplos de pessoas que vão se recusar a ouvir essa doutrina e vão ficar procurando mestres para si, que vão alimentar os seus desejos mais íntimos pecaminosos. É a pessoa que só pensa nela. É, por exemplo, a pessoa que ela idolatra o ego dela, o eu dela. Ela ama ela sobre todas as coisas. Então, qual é o tipo de mensagem que ela quer ouvir? Aquelas mensagens motivacionais, estilo palestras coaches. Você é um sucesso, você é um máximo, você vai arrebentar na vida, você é bom, você é o centro do coração de Deus, você não tem pecado, você é uma pessoa boa, comete uns erros aqui, mas é uma pessoa boa, você é 99% anjo e só 1% vagabundo, e etc e tal. Por quê? Porque ela ama ela, você tá entendendo? Então, esses são alguns exemplos de como o que Paulo está descrevendo aqui. Muitos vão se recusar a ouvir a verdadeira pregação do Evangelho,
a verdadeira sã doutrina, a mensagem das Escrituras, e vão correr atrás de pessoas. É por isso que muitas pessoas mudam de igreja muito fácil. Porque às vezes na igreja onde ela está, a pregação lá é muito dura, a pregação lá confronta o pecado, a pregação lá é contra a maioria dos pecados, é pregado contra pecados, e como ela quer ouvir uma mensagem, sabe, que faça ela ficar bem, então ela muda, na igreja tal, por que você vai na igreja tal? Não, porque lá as mensagens são mais, sabe, mais poderosas, é cheio de unção. Não, não é cheio de unção, é porque fala é porque alimenta as concupiscências, os desejos pecaminosos que existem dentro de você. Então, a origem dos falsos ensinos dentro da igreja, vamos dizer assim, é uma união de duas coisas. Falsos mestres, pastores e apóstolos, que são inspirados por demônios, espíritos enganadores, e muitas pessoas, falsos cristãos, pessoas que não nasceram de novo, que são apenas religiosas, são evangélicos religiosos, que, cheio de pecados, vão na igreja hoje atrás desses falsos. E aí formam um casamento perfeito. Pessoas querendo ouvir o que elas querem, o que alimenta os desejos mais íntimos dela, e falsos apóstolos, profetas e pregadores que, inspirados por demônios, vão pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, o casamento que isso forma é um casamento lindo de se ver, é um casamento perfeito e que tem gerado estragos no meio da fé verdadeira, no meio da verdadeira igreja de Jesus. Como lidar com tudo isso? Como lidar com tudo isso? Paulo disse para Tito 1:9, Paulo disse assim para Tito, que também era um jovem pastor que ele discipulou e que era discípulo dele, que ele ganhou para Jesus, discipulou e que ele pastoreava, mentoreava. Paulo disse assim: apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Olha o que Paulo disse para um jovem pastor: apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar, de rebater todos que se opõem a ela. No capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Então, primeiro conselho baseado no que Paulo diz para Tito: nós devemos nos apegar à verdadeira mensagem do Evangelho, nos apegar às Escrituras, para que a gente não só possa se apegar à verdadeira mensagem do Evangelho e ao que de fato as Escrituras dizem, para que a gente possa ser salvo pela mensagem do Evangelho, como também a gente saiba refutar, rebater. Também não é sair xingando e apontando o dedo, mas é de forma mansa e humilde, como Paulo diz em Gálatas capítulo 6, confrontar os falsos ensinos com o verdadeiro ensino do Evangelho. Então esse é o primeiro passo. Como eu pratico isso, Lucas? Como que eu posso me apegar? É difícil você se apegar a algo que você não conhece. Se eu devo me apegar à sã doutrina, à verdadeira mensagem do Evangelho, se eu tenho que me apegar e permanecer firme nela, não tem como eu fazer isso sem conhecer a mensagem do Evangelho e o que de fato as Escrituras dizem. Por isso, o que a Bíblia diz em Atos 17, versículo 10 e 11, olha o que Atos 17, 10 e 11 diz. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, uma cidade. Chegando ali, foram à sinagoga judaica. Versículo 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, vou te ajudar a entender. Esse é um dos meus passagens favoritas da Bíblia. Paulo e Silas foram pregar, chegaram na cidade de Bereia e, como de costume deles, foram para uma sinagoga judaica e começaram a pregar o Evangelho de Jesus. E aí a Bíblia no versículo 11 diz: e os bereanos, da cidade de Bereia, eram mais nobres do que os de Tessalônica, do que as pessoas da cidade de Tessalônica. Por que eles eram mais nobres? Aí a Bíblia vai dizer: porque eles receberam a mensagem com grande interesse. Eles ouviram a pregação de Paulo e Silas com grande interesse. E examinavam todos os dias as Escrituras para ver se tudo que Paulo e Silas pregava
era assim mesmo. Essa é uma atitude que todo cristão deve ter. É impossível você ser um verdadeiro cristão sem ter essa atitude, e é algo que todos deviam ter. Todas as vezes que você for ouvir um ensino ou uma pregação, você precisa examinar as escrituras para ver se o que está sendo ensinado e o que está sendo pregado está de acordo com o que a Bíblia diz. Os bereanos, as pessoas da cidade de Bereia, faziam isso com a pregação de Paulo e de Silas. Paulo pregava e eles examinavam. Você sabe o que significa a palavra examinar, né? Não é só ler. Examinar minuciosamente é conferir para ver se de fato o que Paulo pregava estava de acordo com a Bíblia. Peraí, deixa eu ver se o que ele está falando é assim mesmo. Deixa eu ir aqui conferir. Essa é uma atitude que todo cristão, principalmente cristão, devia ter. Ao ouvir um ensino, uma pregação, ele devia correr para as escrituras. Se o pastor citou uma passagem, você devia anotar para depois conferir em casa. Se ele citou algo e falou, tá na Bíblia, e ele não falou onde, no final do culto, pastor, aquilo que você falou que tá na Bíblia, em qual passagem que tá? Porque eu quero ler em casa. Anota, chega em casa e confere. Então, porque hoje muitos pastores falam, isso está na Bíblia, isso tem base bíblica, e na verdade não tem. Não tem lugar nenhum que está escrito isso. Então você precisa conhecer as Sagradas Escrituras. Por isso que eu digo para você, é impossível ser verdadeiro cristão sem conhecer as Sagradas Escrituras. Não estou dizendo que você precisa saber de cor e salteado, não. Mas é impossível ser cristão se você não tiver o hábito, não desenvolver o hábito de ler as Sagradas Escrituras. Pode ser um capítulo por dia, mas você precisa, para ser um cristão verdadeiro, desenvolver o hábito de ler as Sagradas Escrituras. Para quê? Para que você conheça o Deus a quem você diz servir, o Jesus a quem você diz servir, e também para que ao ouvir ensinos e pregações, você confira com a Bíblia, você saiba conferir se aquilo que está sendo pregado e ensinado é de fato de acordo com as Sagradas Escrituras. E deixa eu te dizer uma coisa, é por faltar essa atitude na vida de 95% dos que se dizem cristãos, é que ensinos falsos espalham-se ao monte. Eu postei minutos antes, umas horas antes dessa mensagem ao vivo, um vídeo no meu Instagram. Na verdade, 2 vídeos. Um deles foi uma pastora que senta no altar, descalço assim, e manda os fiéis vir passar a mão no pé dela e dar oferta. Dá oferta, passa a mão no meu pé que você vai ser abençoado. Se os cristãos daquela igreja lessem a Bíblia, não precisa nem ler ela toda não, se lesse só o Novo Testamento. Na verdade, se lesse só o livro de Atos, já iriam saber discernir que isso é uma heresia, que isso é um absurdo fazer isso. Não existe nada na Bíblia que diga que se você passar a mão no pé do pastor e dar uma oferta, você vai ser abençoado. Não existe nada. Pedro, o apóstolo Pedro, quando fazia milagre, Atos diz que Pedro fez um milagre, as pessoas foram adorar ele e ele falou, não me adorem, porque eu sou apenas um servo de Jesus como você também é. Eu só vim trazer a mensagem, eu só sou o portador da mensagem, eu não sou importante aqui. O importante é a mensagem que eu prego e não eu. Então não me adore. Adore ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu digo, se tivesse lido só Atos dos Apóstolos, não teria feito isso com essa pastora. Mas infelizmente isso é só um dos exemplos de muitas coisas absurdas que acontecem nas igrejas. Um outro vídeo que eu postei que chega a ser até engraçado, são pastores ungindo vassoura para varrer o mal da sua vida. Isso é um absurdo. Onde que tem isso na Bíblia? E várias outras coisas, como infelizmente muitas coisas que até mesmo eu antigamente acreditava e que hoje, graças a Deus, eu percebo que é um absurdo, que é totalmente contrária à palavra de Deus. Então, entenda, se os cristãos desenvolvessem o hábito de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia e de ao ouvir um ensino e uma pregação, não fosse logo já acreditando, mas fossem examinar as Escrituras, eles não cairiam muito facilmente em falsos ensinos e não seguiriam falsos profetas e falsos apóstolos, falsos mestres. 2 lições de hoje, para finalizar, e a semana que vem nós continuamos. 2 lições de hoje. Primeiro, existem falsos ensinos dentro da igreja de Jesus ainda hoje.
Portanto, não podemos acreditar facilmente em tudo que ensinam e pregam sem examinar se está de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, começou no início da igreja, já na época do apóstolo Pedro, Paulo, João, os discípulos primários de Jesus, né? Aqueles que andaram com Jesus. Na época deles já surgiu falsos ensinos e ainda existe hoje. Ainda existe hoje. Então essa é a primeira coisa. Você precisa ter noção de que nem tudo que é ensinado e pregado nas igrejas é de Deus ou é baseado na Bíblia. Primeira coisa que você precisa entender, existe no meio da igreja. E não só de várias outras religiões, como das igrejas evangélicas também. Na verdade, eu acho que as igrejas evangélicas hoje, muitas delas estão ultrapassando muitas outras religiões. Tem outras religiões, tem falsas religiões que acho que ensina muito menos falso ensino do que muitas igrejas evangélicas, infelizmente. Tem muitas igrejas evangélicas que ensinam hoje mais falsa doutrina do que outras religiões, né? Na época da Reforma Protestante, Lutero, né, Martinho Lutero, escreveu 95 teses de erros que ele dizia que havia dentro da igreja e que precisava ser corrigido. Eu acho que se alguém fosse fazer isso hoje, eu acho que dava muito mais que 95. Né? No mínimo umas 1000 aí ia ter. Enfim, então existe ainda hoje falsos ensinos nas igrejas. E eu quero... Essa lição é para quê? Para que a gente tenha noção disso. E a segunda lição, precisamos dedicar nossa vida cristã a compreender cada vez mais e de forma mais profunda a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo, para que possamos crer nele e sermos salvos por crer nele. E para que possamos identificar tudo aquilo que é falso ensino, que é contrário ao verdadeiro Evangelho de Jesus. Então, a segunda lição, precisamos dedicar a nossa vida cristã, o resto da nossa vida até que Jesus volte, em conhecer, compreender e crer no verdadeiro Evangelho de Jesus. Para quê? Para que a Bíblia diz que crer, eu sou salvo por crer no Evangelho. Então, se eu quero um dia ser salvo e viver eternamente com Deus, não tem outro caminho a não ser crer no Evangelho de Jesus. Crer na mensagem que Jesus pregou e que deu aos seus discípulos para pregar, que está contido aqui nas Sagradas Escrituras, em toda ela, dessa capa a essa capa. Aqui é a mensagem do Evangelho. Então, eu preciso conhecer essa mensagem para mim crer nela em primeiro lugar e ser salvo, e em segundo lugar, para que eu saiba discernir, para que eu saiba, quando eu ouço um ensinamento ou eu ouço uma pregação, eu saber entender. Opa, peraí, essa pregação está estranha, esse ensino está estranho, ele não está de acordo com o Evangelho de Jesus. Opa, isso aí é totalmente contrário ao Evangelho de Jesus. E eu posso, então, descartar, rejeitar, não seguir esses falsos ensinos e essas falsas pregações. Tá bom? Então, essas são as duas lições de hoje. Existe sim falsos ensinos. E como eu comecei dizendo, isso não é motivo para você dizer, eu nunca mais quero pisar em igreja por causa disso. É por isso que eu não vou em igreja mais. É por isso que eu sou um desigrejado. É por isso que eu continuo crendo em Deus, em Jesus, mas fico na minha casa. Não, isso também é outro erro. Você está tentando corrigir um erro, cometendo outro erro. Então, isso não é a solução. Qual é a solução? É você compreender cada vez mais o Evangelho de Jesus, crer nele e, por crer e conhecer ele, você saber diferenciar o que é falso ensino e o que é falsa pregação. E, como Paulo disse para Timóteo, apegue-se à sã doutrina, firme nela, para que através dela você possa exortar a outros. Ou seja, você precisa conhecer o verdadeiro Evangelho de Jesus, crer nele, para que através disso você possa anunciar para as pessoas. A gente não pode ver milhares de pessoas sendo enganadas dentro dessas igrejas que pregam um falso evangelho, um falso ensino, e simplesmente, eu conheço o verdadeiro evangelho e não quero saber mais dessas igrejas. Isso não é amor. Você precisa conhecer em amor e humildade, mas firme, confrontar esses falsos ensinos, e ir contra eles e anunciar para as pessoas, tentar ajudar o máximo de pessoas que você puder a compreender que aquilo que elas estão seguindo, que elas estão acreditando, não é o verdadeiro Evangelho de Jesus. É o que Paulo diz para Tito, através da sã doutrina, da verdadeira mensagem do Evangelho, exortar as pessoas, corrigir as pessoas, para que elas possam ficar livres desse engano que existe hoje nas igrejas evangélicas.
Porque é isso que os primeiros discípulos fizeram. Paulo não abandonou a igreja porque surgiu falsos ensinos e falsos. Ele começou a escrever cartas e mais cartas e ainda mais pregar para corrigir e para confrontar esses falsos ensinos. E semana que vem nós vamos falar de duas passagens principais que eu gosto do apóstolo Paulo, em que a gente vê isso nele. E é o que ao longo desses 2020 anos, a igreja no geral, os cristãos no geral fizeram. Falsos ensinos não é verdade. Existe 2020 anos da igreja, 2020 anos, uma história de falsos ensinos sendo no meio da igreja. E isso nunca foi motivo para os verdadeiros cristãos abandonarem a igreja. Pelo contrário, isso motivou cada vez mais eles a se apegar firmemente ao verdadeiro evangelho e a anunciar o verdadeiro evangelho. E eu quero terminar com uma frase do Charles Haddon Spurgeon, um pregador de alguns anos atrás, década de 16 ou 17, não me lembro bem, ou 18, não me lembro agora, mas foi um grande pregador da história da igreja. E ele diz assim: nesses dias eu me sinto obrigado a voltar repetidas vezes às verdades elementares do evangelho. Em tempos de paz, podemos nos sentir livres para fazer excursões aos distritos interessantes da verdade que se encontram muito longe. Mas agora temos de permanecer em casa e guardar os corações e as casas da igreja para defendermos os princípios fundamentais da fé. Nesta época se levantaram na própria igreja homens que dizem coisas perversas. Há muitos os que nos afligem com suas filosofias e novas interpretações, pelo que eles negam as doutrinas que professam ensinar e minam a fé que eles pretendem sustentar. É assim que alguns de nós, que sabemos no que cremos e não temos significados secretos em nossas palavras, devemos justamente firmar o pé no chão e manter a nossa posição, retendo a palavra da vida e claramente declarar as verdades fundamentais do Evangelho de Jesus Cristo. Então, é isso que nós queremos fazer nas próximas semanas, que é buscar compreender o que não é, o que é e o que não é o Evangelho de Jesus. Vou começar abordando sempre o que não é, porque uma das maneiras, talvez uma das formas de você entender o que é primeiro você entender o que não é. Então eu vou começar, como comecei hoje, mostrar vários exemplos e ao longo da semana vou postando alguns vídeos no meu Instagram do que não é o Evangelho de Jesus, para que a gente possa primeiro entender o que não é, o que tem por aí, que eles até chamam de Evangelho, mas não é o Evangelho de Jesus, e entender como principal o que de fato é o Evangelho de Jesus, para que eu possa crer nele, ser salvo pela pregação do Evangelho, e para que eu possa também anunciar esse Evangelho a todas as criaturas, a todas as nações, porque não apenas os pastores foram chamados para pregar o Evangelho, mas também todos os cristãos, todos que se diz discípulo de Jesus e o é de fato, é chamado para pregar o Evangelho. Amém? Então é isso que nós vamos fazer nas próximas semanas, e como eu disse, hoje e semana que vem, aqui através da transmissão online, e a partir do mês que vem, nos cultos públicos da nossa igreja, que é a Igreja Cristo para a Cidade. Então, é isso que nós vamos fazer, e eu oro para que você esteja comigo nas próximas semanas, te convido a estar comigo nas próximas semanas, e que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa jornada de descobrir ou redescobrir o que de fato é o verdadeiro Evangelho de Jesus. A mensagem a respeito de como Deus enviou o seu único filho para encarnar, para se tornar um homem, um ser humano, e viver entre nós, viver uma vida perfeita, morrer mesmo sendo inocente, mesmo nunca tendo pecado, morrer por nós, ressuscitar ao terceiro dia e enviar o seu Espírito para que possa nos perdoar, nos regenerar, nos tornar nova criatura, mudar o nosso coração de pedra em um coração de carne e nos garantir o acesso ao Deus Pai. O acesso que o homem perdeu por causa do primeiro pecado e por causa de todos os outros pecados no Jardim do Éden, foi Cristo quem veio e restaurou todas as coisas, e vai restaurar todas as coisas no dia em que ele voltar dos céus. Amém? Então, que a gente possa entrar nessa jornada de descobrir, de redescobrir o que não é
e o que é o verdadeiro Evangelho de Jesus, para que a gente possa crer, depositar toda a nossa fé, esperança e confiança nessa mensagem maravilhosa a respeito do nosso Salvador Jesus Cristo, e para que a gente possa crer nela, ser salvo por ela e também anunciar ela a todos os que ainda estão perdidos. Amém? Então fica aqui o assunto de hoje e eu aguardo você a semana que vem. Fica ligado aí e que Deus te abençoe. Amém? Bom, nesses últimos minutos, segundos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite, por essa mensagem. Obrigado, Senhor, por nos conduzir na Tua palavra. E a minha oração final é para que o Senhor possa, Espírito Santo, fazer aquilo que eu não posso fazer, que é ir no coração, no mais profundo do coração de cada uma dessas pessoas que ouviram e